Barbara Fair, parsley, sage, rosemary and thyme. Olá, tudo bem? Esse é o programa Fator Paranormal. Nós estamos no capítulo 67. Eu venho contando a minha trajetória dentro do grupo Cron, com algumas experiências que eu passei, coisas muito boas que eu trago para a minha vida até hoje, e assim caminha a minha vida. Eu quero contar para vocês a continuação. Lembra que no capítulo anterior eu estava contando que houve um preparo para um congresso em Cambuquira da trilogia analítica? Pois é. Agora eu vou contar do congresso. Foram algumas experiências inusitadas e interessantes. E não vamos esquecer do ser que, em transcomunicação instrumental, dizia que nos acompanharia e que estaria lá e que nós iríamos vê-lo, que é o Cadê Tirano, que é um ser que ele... Bem, eu vou ter que aqui me expor um pouco mais, porque eu tive a visão de quem ele é, outras pessoas também na época, e nós sabíamos a raça que ele tinha ligação, né? Ele é um reptiliano, ele parecia mesmo bem réptil, a forma como ele se apresentava, a energia dele era uma energia assim profundamente fria. Quando ele estava assim próximo, eu ficava muito gelada, assim, a minha coluna ela era bem estranha no momento que eu sentia alguma presença, porque para mim era muito difícil lidar com a energia dele. E eu tinha a impressão que eu tinha é que eu tinha uma briga, uma luta em manter a serenidade mental para que ele, de alguma forma, não interferisse no meu mental. Até hoje eu não consigo compreender muito bem o que ele representou na minha vida, né? Porque do mesmo jeito que ele veio, ele foi, e eu sentia ao mesmo tempo um medo, um respeito, porque a gente tem que ter isto, né? Daquilo que a gente não conhece. Não exatamente o medo, mas o respeito. E a partir do momento que eu não tinha muita interação, foi a primeira vez que eu tive o contato com o reptiliano, porque eu já tinha tido, né, que o grupo Cron nós temos o contato com arcturianos, os Zetas nós tínhamos dentro da nossa interação de trabalho, e reptiliano ele foi o primeiro mesmo, né? E era muito difícil para mim, porque eu não dava muita abertura, não dava muito acesso, mas eu sentia que ele estava, era como se ele estivesse o tempo todo ali para alguma forma me instigar para algo, não sei dizer. Existia ali um componente que eu dava abertura e ele se alimentava disso, não tenho dúvida. Então, o que aconteceu? Nós fomos para o congresso, lugar maravilhoso, né? Todo mundo falando a mesma língua, que gostoso. Não é gostoso você estar na tua praia, assim, que todo mundo fala a mesma língua? Todo mundo falando de ufologia, de autoconhecimento, de espiritualidade, de psicanálise, de análises. Pessoas, assim, realmente conectadas com o que nós estávamos ali. De fato, a gente se propôs a isso e era o que estava acontecendo. E a palestra da Cris foi um sucesso, obviamente, e nós marcamos uma vigília ufológica e muitas pessoas se candidataram a ir. E nós tínhamos a consciência de que aconteceria se nós estivéssemos. Não exatamente um ônibus, né? Que era o que ali dava para lotar o ônibus do número de pessoas que queriam participar da vigília. Enfim, o que aconteceu? Eu me lembro que tinha até um grupo de pessoas que não foram exatamente para o congresso, mas tinham outros ufólogos pesquisando na área e eles tiveram acesso para um local, nós para outro.
Mas o mais interessante é que uma das pessoas do nosso grupo, ele teve a intuição de onde seria. Passando por um cartaz, falando de um evento de balões, e ele disse assim: é nesse lugar que a gente tem que ir. Só que quando nós fomos pesquisar o acesso, como nós iríamos à noite, não de dia, disseram que o ônibus não alcançaria e que nós teríamos que caminhar muito e que era perigoso à noite. Então nós desistimos de ir para este lugar onde esta pessoa recebeu a intuição. Aí nós resolvemos ir num outro lugar. E detalhe, né? Nós fomos procurar um lugar que não tivesse muita fiação, muita iluminação, fosse um campo mais aberto, mais afastado. Enfim, buscamos recursos que, por ir a campo, nós temos que saber o que precisa. Um detalhe, nós saímos do hotel, quando eu sentei no ônibus de viagem, né, que queria nos levar até o local, eu tive um sono repentino. Eu simplesmente, eu não sei se eu desmaiei, se eu projetei, se eu dormi. Eu sei que em um segundo eu apaguei, nem bem eu entrei no ônibus, eu apaguei, porque era assim, coisa de 15, 20 minutos o lugar assim onde a gente ia. E eu vi o cadete tirando do meu lado. Pois é, aquele reptiliano do meu lado. E ele disse que ele estava presente, não precisava falar, né, gente? Eu senti, eu vi, então ele estava ali. E que nós iríamos vê-lo. Ele me disse, né? Daí acordei assustadíssima. Por quê? Porque assim foi uma coisa muito rápida. Eu acho que era só a informação que ele queria passar e logo eu acordei. E eu falei para a Cris, para algumas outras pessoas que eu tinha mais confiança do grupo sobre isso. Eu fiquei assim bem para lá e para cá, sabe? Aquela coisa que você fica ainda em estado alterado de consciência, meio estranha assim, fisicamente. E nós fomos. Aí buscamos um lugar, alguns queriam ir para um lado, outros para outro. A coisa estava bem, assim, esquisita o suficiente para dizer não vai acontecer nada, ou ao mesmo tempo pode acontecer tudo. Enfim, nós vimos sondas, né? Nós nos instalamos, todo mundo sentou ali, nós olhamos para o céu, nós vimos sondas, 2, se não me engano, ou 3. 2 eu tenho certeza. Até visualizei. E como o ser não aparecia, a Cris resolveu fazer um experimento conosco, né? Um experimento que a gente fazia, inclusive, no grupo. E que era assim. Ela é a tela, a gente focaliza ela como tela, para a gente ver se acontece alguma coisa. Bem, vocês têm visto aí até acontecer algumas coisas aqui em loco, né? Nos capítulos dela, a gente tá vendo se vai acontecer alguma coisa no meu. Vamos lá, tô gravando, vamos ver se aparece. E eu me recordo que quando ela saiu, eu tava com uma pessoa assim, abraçada a mim. A hora que ela se colocou como tela, na mesma hora ele apareceu, o cadete tirando. E a pessoa do meu lado, eu dei um pulo, que foi muito claro. Esta pessoa fez, olha, olha, olha. E outras pessoas também viram. Então, ele se apresentou desta forma. Então, quem teve olhos para ver, viu. E foi isso. Não falou nada, ele apareceu. O que ficou claro para a gente depois, né? Que nós fizemos transcomunicações, a gente recebeu algumas intuições, é de que tinha gente demais que não estava comprometida com o fenômeno, por isso não ocorreu. E ali quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Ponto. Aí vocês lembram que a gente falou que tinha visto um lugar, uma pessoa intuiu? Pois é, no dia seguinte ia ter um negócio de balões. E depois que nós voltamos do congresso,
Sabe o que a gente ficou sabendo? Que teve a aparição de uma nave charuto nessa exposição de balões. Gente, durante o dia. Essa foto tem até na prefeitura de Cambuquira. Acredita nisso? Porque muitas pessoas da cidade viram a nave. Então, o grupo teve ali alguém do grupo que sabia, alguém do grupo que ouviu, alguém do grupo que intuiu. Nós não fomos, mas aconteceu o fenômeno, está registrado, nós também do grupo vimos e está aí. Eles falam, eles cumprem. Vale muito a pena acreditar, pesquisar, confiar, fazer a sua parte. Essa foi a minha experiência no meu congresso em Cambuquira da Trilogia Analítica. Vocês gostaram? Muito legal, eu também gostei bastante. Então, até o próximo Fator Paranormal. Convido a todos a conhecerem o nosso site do Programa Enigmas, que é o www.programenigmas.com.br, nosso canal no YouTube, Crom TV, e para quem deseja conhecer um pouco mais do meu trabalho, www.soldegaia.com.br. Gratidão! Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary.